A paz seja convosco a todos. Que as bênçãos do Eterno, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo e Mestre, seja derramado sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Você de congregação, de igreja, você que não é de igreja, o amor de Deus e a paz de Jesus Cristo está disponível para todos nós. Só basta você querer e dizer: Senhor, eu quero esta paz. E esta paz será derramada sobre você, para todos. Amém? Amém. A mensagem que quero trazer hoje para a nossa reflexão, antes de mais nada, eu quero tocar num assunto aqui, que geralmente na internet as pessoas não têm o costume de estar muito tempo com o aparelho. Esta mensagem que trago hoje, eu a considero até como de utilidade pública. Vamos tocar num assunto de um mal que vem se espalhando por toda a terra com total voracidade e sendo negligenciado por muitos. Algo que vem tendo um crescimento expressivo, acelerado e grave, está passando desapercebido pelos olhos de pessoas e autoridades. Então este tema, esta palavra, para você que não me conhece e possa ter se deparado agora com este vídeo, Deus pode ter, com certeza, te trazido a você cair agora no seu aparelho e me ver neste momento. E essa mensagem pode ser para você ou para alguém que você conheça. Quero falar aqui, quero dizer que, voltando a falar, as pessoas geralmente não têm muito costume de estar com um aparelho 40, 50 minutos, uma hora, já fica entediado. As pessoas não têm muito esse costume. É tanta riqueza de detalhe, tantas coisas a ver, a pesquisar em na palma da mão, que a pessoa não fica, não quer ficar preso. Aí gosta de vídeo rápido, 20, 15 minutos, meia hora. Não, mas tem temas que não pode ser dito rápido. Ele tem que ser falado. Tem uma riqueza de detalhes. Tem coisas a ser falado. E hoje, como eu disse, eu considero esta mensagem, estudo e mensagem, como um remédio. Como algo de utilidade pública. Uma mensagem de utilidade pública. Peço-vos que você que vê, que está com isso, absolva. E se você não está, mas conhece alguém, repasse o vídeo a esta pessoa. Certo? Certo. Então, vai ser um pouco longo. Deixar o Criador, Deus Todo-Poderoso, fluir com a mensagem. E vamos todos ver o tempo que for. Amém? Amém. Antes de mais nada, vamos fazer uma oração. Pai eterno, Senhor da glória, esteja presente nesse momento, Senhor. Que esta mensagem que vai ser proferida agora flua, participe desta mensagem. Faça-me lembrar de tudo, não me deixe esquecer de nada. Toque no coração, nos corações de alguma pessoa que esteja vendo esse vídeo, que esteja nessa situação, ou que conheça alguém. Que o vídeo seja endereçado a você que está me vendo, que precise disso. Ou, como eu falei, Senhor, que alguém que me veja, se tiver alguém na família, nessa situação, que leve o vídeo até a ela, e que a palavra, Senhor, que vai ser proferida aqui, esteja presente nesse momento, possa penetrar no entendimento e no coração, nos corações de quem vê, e que de fato se curem dos seus maus. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço nesse momento, esteja presente aqui. Não que nós não merecemos a tua presença santa entre nós, mas pelas tuas misericórdias eu clamo a ti. Em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. A mensagem, o trabalho que vamos fazer, vai ser em cima
de um texto áureo, que eu considero ele um remédio para o assunto que vamos tratar a partir de agora. Está no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Quem tiver a oportunidade de ter ou pegar, estar perto de você, estiver perto, ou você puder pegar, e se não puder pegar, tudo bem, vamos ler junto. É Mateus 6, capítulo 25. Que eu considero um polivitamínico, esse texto, para o assunto que vamos falar. Uma vacina, um remédio para o tema que vamos comentar a partir de agora. Amém, amém. 8 bilhões de pessoas no planeta. Essa é a estimativa que a ONU, a Organização das Nações Unidas, prevê alcançar este número de habitantes na Terra agora, neste ano corrente, por volta ali de 15 de novembro deste ano. Por cálculos feitos, não sei se vocês perceberam, não sei se está acontecendo aí na sua cidade, mas eu penso que está em todo o Brasil, que de tempos em tempos eles fazem isso. Uma contagem, um censo. Eles estão passando de casa em casa com colete, IBGE, e fazendo pesquisa. Quantas pessoas tem dentro de suas residências. Deve estar acontecendo em todo o Brasil. Você que, de qualquer parte aí do Brasil que esteja me vendo neste momento, eu não sei se está acontecendo aí, pois na minha cidade está, mas eu penso que é em todos os locais, que eu já vi passando no jornal. Então, ONU, Organização das Nações Unidas, eles se interligam. E nos países deles também acontece essa contagem. E depois eles repassam um para os outros, para se basear quantas pessoas tem em seus países e, somando tudo, quantas tem no mundo. Fizeram o ano passado, estava na casa de 7,8 bilhões. Já aumentou mais. Eles contam, eles fazem uma estimativa, uma média de 153 crianças, novas crianças, bebês, 153 bebês, nascendo por minuto no planeta. E em cima desta contagem, estima-se, um pouco mais ou um pouco menos, que lá por volta de 15 de novembro do corrente ano, deste ano, 2022, estaremos alcançando a marca histórica de 8 bilhões de pessoas no planeta. Mas por que eu estou falando isso? Para se basear em um cálculo, baseando-se em média nessa quantidade, para a gente se basear agora em um outro dado mais triste. Mas vai se basear de média, de porcentagem, para o que vamos entrar agora. Aí agora a gente entra no dado triste. De acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, entre 4 a 5%, 4 a 5% de pessoas no mundo, baseando nessa quantidade que vimos, que daria mais de 320 milhões de pessoas, sofrem com este mal. De acordo com pesquisas feitas de 2, 3 anos para cá, com a incidência da pandemia, cresceu de forma acelerada. Cerca aí de 25% a mais de casos com esse mal, que daria em média 53% de um mal e 70% de outro mal. Daria mais de 100 milhões de casos novos. De acordo com a OPS, Organização Pan-Americana de Saúde, o Brasil está sendo campeão, neste caso, está sendo campeão neste mal. Vários países do mundo, todo o planeta, sofre com este mal, que é democrático. Ele não escolhe idade. É da criança, por incrível que pareça, do jovenzinho ali, a criança, por incrível que pareça, ao velho, do adolescente ao adulto. E que é a segunda causa que mais incapacita pessoas no mundo. E que, mais ainda, é a principal causa
de morte entre jovens de 19 anos a 29. Irmão, que mal é esse? Imagine que, como eu falei, uma estimativa de mais de 300 milhões, mais de 300 milhões de pessoas no planeta, 11 milhões estão no nosso. E que saiu agora em março, a OMS disse que agora vai mais ainda, olha, que mais de 1 bilhão de pessoas no planeta sofrem com esses maus, com esses transtornos. Mas que mal é esse, irmão? Que mal é esse? São as doenças psicossomáticas. E o que é isso, irmão? Ansiedade, depressão e subsequente síndrome do pânico e outras e outras e outras. Estas são as doenças que mais atingem e vem sendo considerado o mal do século. O mundo a qual nós vivemos vem pressionando, esmagando, corrompendo, pressionando mesmo as pessoas, principalmente desta geração. E países mais pobres sofrem mais com esse transtorno. Cerca de, como eu falei, mais de 1 bilhão de pessoas, mais de 1 bilhão de pessoas no planeta sofrem com doenças psicossomáticas. Das tais, 33% é ansiedade e 28,9% é depressão. E o resto, subsequente. Nunca esses dois maus mentais estiveram tão presentes neste momento. E 25%, um dado alarmante, dos tempos de pandemia para cá, explodiu. Estourou rapidamente, causando até preocupação. E de acordo com a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, era para ser decretado um estado de pandemia pela quantidade imensa de pessoas, milhões de pessoas no mundo. Nunca uma geração como essa foi tão pressionada como a nossa. Chegaram até a dizer, essa geração que vivemos é fraca. Ela é mais fraca. Será mesmo? Se você voltar no tempo, puxar lá para trás, quando eu comecei a trabalhar, o mundo ao qual eu trabalhava, aqueles tempos ali, era de um jeito. Sistema trabalhista. Causas que causam isso, grande parte, trabalho, a pressão atual, do mundo atual. Voltando no tempo, quando eu comecei o meu tempo de trabalho, era uma lei, era um sistema trabalhista. Era uma lei, para se encontrar emprego era mais fácil. Certas coisas ninguém queria, você ia praticar, estudava, concorrer a alguns concursos, alguns tipos de cargos não eram nem tão procurados. E se puxar mais para trás ainda, tinha casos hoje que é disputada a unha. As pessoas, não existia isso, o familiar te indicava e você pegava um cargo público por indicação, muitas vezes, olha só. Hoje não mais. Hoje qualquer concurso, qualquer coisa, os jovens estão se disputando a unha para conseguir. Agora vem uma reforma trabalhista, a qual o sistema fez, essa reforma trabalhista nossa, ela é diferente, ela agora se assemelha com muitos outros países, não está 100% igual, lógico, mas em grande parte ela se assemelha. E se assemelhando a tal, o que é que vem acontecendo? O que é que acontece? Agora ficou mais difícil. A gente estava conversando há um tempo atrás, os trabalhadores, eles ficam indignados, muitos, porque muitos já estavam próximos de se aposentar. Faltava 2 anos, faltava 1 ano, faltava 1 ano e meio, e agora foi estourado, jogado muito para trás, muito mais para frente. Eu mesmo, particularmente falando aqui, faltava 4 anos para, na minha área de atuação, me aposentar. Agora pode somar mais 5 por cima, ou seja, entre 9 e 10 anos. Para um concursado,
bom, ele não queria, mas ele vai levando, ele vai driblando por ali. Mas para uma pessoa de empresa privada fica muito difícil com a cultura e a mente das pessoas no país. Fica difícil. E o que é que acontece com isso? Você perdeu um emprego ali na faixa de 40 e poucos anos para 50, acabou-se para você arrumar um emprego. E como vai se aposentar? Até se comenta que muitos dessa geração que começou agora com essas novas leis vai morrer e não vai se aposentar. Veja que pressão, veja que agonia. É o novo sistema. Mas eu não toco nem tanto nisso. Eu falo assim para que vocês se situem. E de um estouro para cá, isso é só uma pressão, é só um ponto. Mas existe casos como as organizações, a OMS falou, até um dado preocupante desse crescimento exacerbado. Do tempo da pandemia para cá, 25%. Que do montante que eu falei, dá para mais de 150 milhões de novos casos. É muita gente sofrendo de pressão. Confinamento, lockdown, condição financeira. Jovens e mulheres foram os mais atingidos. Homens atingiu. Tem casos de companheiros meus que trabalhou comigo. Chegou a ponto de me dizer que quando parou, estava de férias do trabalho, foi bem no pico da doença. E o que é que acontece? Desse pandemia, que dizem eles que está chegando ao fim, está próximo, mas no pico mesmo, parceiros de trabalho bem no meio das férias dele, de serviço, ele ficou em casa. E em casa ficou, só tinha o que na televisão? Ligou a televisão, morreu milhões. Tantos estão se recuperando. Tantos estão em estado grave. Liga o outro canal, a mesma coisa de novo, e morre tantos. E tantos estão em recuperação, e tantos estão em estado grave. O dia todinho consumindo e absorvendo essas coisas, absorvendo isso, só isso na mente. Chegou um certo dia que ele saiu para fazer um pagamento, a rua deserta. Olha só o que ele relatou, a rua deserta. E quando ele sai pela rua, ele para no sinal deserto. Bateu, a partir daí veio uma frieza, de baixo para cima. Ele relatou um desespero, um pânico. Ele começa neste momento, agora o coração acelerou. Ele ficou em pânico, travou, a frieza. Entrou em pavor neste momento e não conseguiu sair dali para nenhum canto. O único canto que começou, quando melhorou um pouco para voltar, dar a meia volta e voltar, foi para casa e ligou para o rapaz, a qual ele ia fazer o pagamento, que viesse na casa dele e pegar o pagamento. Pois ele não conseguiu, pois ele travou no meio do caminho. Outros, neste curso de pandemia, nesta agonia, neste aperreio, viu micros, médios empresários, viu os seus negócios desmoronando, dívidas chegando com fornecedores e com funcionários. Reservas que poderia ter, investiu, e lockdown, e as quedas caiu 50%, 40%, e agora bate o desespero. Se trabalhava 12, teve que se revirar, se reinventar para fazer entrega, mas mesmo assim pouco, a saída das suas mercadorias poucos, isso quem tinha chance como alimentação, mas a saída pouca, muitos quebraram. Consequentemente, desesperados, muitos entraram em depressão, ansiosos, outros se suicidaram, como foi um caso de um empresário aqui, que eu saiba, só um, teve vários, que se suicidou-se, se agoniou, começou a se desesperar pelo o dinheiro que tinha que pagar fornecedores e não tinha mais como, nem pagar os funcionários, se aperreou e praticou suicídio. E aí? Em casos extremos desta doença, elas costumam alcançar e chegar a este patamar. Vejam só. Muitos chamam. Agora, e quando você chega para mim, eu chego para você neste momento e eu digo. E o que é que você me diz, irmão? Você está falando de pessoas do mundo. Muitos até poderiam dizer, mas não conhece a Deus. Essas pessoas, pessoas do mundo, não tem Deus, não
conhecem a Deus. E o que é que você me diria antes da pandemia? Antes da pandemia, mais ou menos 3 anos antes, aconteceu um caso. Já aconteceu vários. Mas, há uns 3 anos atrás que eu me lembro, eu acho que eu devo ter tocado aqui em um dos meus vídeos sobre esse tema. De pessoas que, pastores, homens e mulheres, que cometeram suicídio. E aí? Pressão. Muitos de nós, seres humanos, um pastor conhece um texto como esse que eu vou fazer a leitura com você, mas ele não absorve o texto. Ele não se policia com o texto. Ele não traz para ele não vive. É destas pessoas que o problema vem do outro lado do oceano. E ele já se angustia agora. Já começa a se preocupar. Preocupar. Pré-ocupação. Ocupa-se previamente. Pesquisas mostram que 70% dos casos que entre nós, seres humanos, a gente também começa a se preocupar, se angustiar com coisas que vai acontecer, que a gente acha que vai, muitas das vezes fantasiosa, é só da mente. 70% dos casos comprova-se que não acontece. Ou seja, a gente se aperreou, se ocupou previamente, antes, ocupação. Nos ocupamos previamente, nos preocupamos antes da hora e em 70% dos casos não aconteceu nada. Ficou agoniado com aquilo quando olha, resolve seus problemas. Muitos outros, quando acontece, me preocupei, me angustiei antes, aí vai, acontece. A gente às vezes poderia até ter tido razão que vai e acontece o caso. Aí, o que é que acontece? Me angustiei 2 vezes. Antecipei o sofrimento aconteceu. Sofri de novo, sofri 2 vezes. E outras vezes, e muitas outras vezes, são casos que eu fico angustiado. Nós ficamos, porque nós somos seres humanos, mas que se encontra uma solução. Que não precisa esse desespero. Eu já fui assim. Teve casos, principalmente com contas. Muita gente diz, é mais rico, a gente pode até tocar nesse assunto de dinheiro e dizer, mas o pobre, ele sofre. Mas o rico não, é errado. O rico é um dos que mais tem problema. Teve uma crise, não essa, de uns anos atrás, porque o mundo já teve várias, não pense que é só essa agora, já teve várias crises. E teve uma crise há uns anos atrás, eu toquei nesse assunto aqui já, um bilionário americano, perdeu, não só ele, investimentos, não só ele como vários. Perdeu o investimento. O patrimônio dele estava estimado em 5 bilhões. E dos 5 bilhões, a qual ele tinha, o patrimônio dele, uma parte em empresas, prédios, casas e outras coisas mais, e outras em investimento na bolsa e tudo mais. O que é que acontece? Desses 5 bilhões a qual ele tinha, ele perde 2 e ficou 3. Perdeu 2 bilhões de investimentos. Mas ficou com 3. É bilionário? É. O que é que acontece? Se suicidou-se. Se matou-se. E aí? Volta lá para trás no carro dos pastores. E foi 2 pastores e uma pastora, alguns anos atrás. Já houve outros casos. Pressão demais. Não absorveu de fato esta passagem a qual vamos ler. Não tomou a vacina, só fez contemplar a vacina, mas não tomou a vacina. Contemplou o remédio, mas não tomou. Por 2 motivos. Relatos vêm contando, não todos, vêm contando 2 incidências. 2 incidências. Pressão. Eu vi um vídeo onde um pastor estava levando muita pressão de um outro, de uma instituição, muita pressão por resultados. Dinheiro por resultados. Dinheiro. Pressão, bora, dando pressão nele. Crie, se vire. A renda da igreja caiu. Bote sua mola. Crie campanha, se vire, invente para festa, alguma coisa para arrecadar, arrecadar dinheiro. A igreja tem que produzir. Ou seja, a empresa, a igreja tem que produzir. Não todas, vírgula. Tem uns larápios aí, falando assim, pode ser que é vírgula.
Tem homem de Deus, mulher de Deus e igreja de Deus. Mas tem muitos sistemas hoje está apodrecido. Muitos, não todos, nem todas. Mas muitos está. Então o que acontece? Pressão. Tanta pressão, pressão. Muitos deles não sabem fazer nada na vida. Não todos. Tem uns que têm profissões, são policiais, são pessoas de diversos setores de serviço. Mas tem outros não. Tem outros não. Que eles não sabem fazer outras coisas. Eles são dedicados a isso. E o salário é bom em algumas igrejas. Salário alto. E tanta pressão e começa a se angustiar e se aperrear com aquela agonia toda por aquela aperreia pressão. Já vi depoimentos de pessoas que saíram e disseram, meu Deus, eu vi o inferno ali. Porque a pressão que eu levava. E muitos, uns saíram, mas muitos não sabem lidar com isso. E começa a se desesperar. Perder um salário de 5, 7, 8, 10 mil, eu vou para onde? Não sei fazer nada. Vou para outro para ganhar negócio de 1.000 e pouco, 2.000? E meu padrão de vida? Aí começa, e tome pressão, fica vivendo aquela agonia, aquele aperreio, meu Deus. E muitos não terminam praticando suicídio, caindo numa ansiedade, numa depressão imensa, uma carga em cima dele, e ele termina entrando em colapso. Já outros, vendo toda a situação, já outros casos, recebendo toda essa situação sobre si, este aperreio sobre si, começa agora a ficar triste, porque gosta, quer trabalhar pelas ovelhas, e fica desesperado com aquela situação dos larápios, dos falsos profetas, daquele sistema esmagando ele por resultados. Eu já tive casos de pessoas chegar para mim dizer, de pressão de líderes sobre eles para arrecadar dinheiro. E ele se sentia triste, porque ele fazia por amor, por paixão as ovelhas. E não por interesse, mas a pressão que estava levando fora não estava suportando mais. Ia terminar a sair, mas a pena e o amor que ele tinha, as ovelhas, era tão grande e o desespero dele, que ele pensava, se eu sair, vai vir um outro e possivelmente o outro vai estar coligado com esse sistema. E vai terminar desossando e bebendo todo o sangue das ovelhas. E aquela tristeza muito grande. Volto a dizer, nem todos sabem lidar. Nem todos lêem um texto como esse que eu vou ler, este remédio, e toma ele de fato. Eu antes lia, mas não absorvia. Teve casos de eu sentar, eu estou aqui num quarto pregando, teve casos de eu estar sentado na beira da cama, pegar as contas e via as contas, necessidade alta, e só faltava chorar. Porque eu dizia, quando chegava o dia de pagamento, estava se aproximando do pagamento, eu já começava a bater um desespero em mim. Eu já ficava ansioso previamente. Já começava a ficar ansioso previamente. Angustiado. E a agonia só faltava chorar. Hoje não mais. Hoje eu parei de olhar para vacina, parei de olhar polivitamínico, só olhar. Hoje eu tomo ele. Hoje eu tomei a vacina. No tempo da pandemia, não me preocupei de nenhuma forma. Antes, o meu serviço é essencial e eu trabalhava de segunda a sábado, porque muitos da empresa tombou com a doença. Teve caso até de uns dois, um que morreu, outros ficaram mal. E à medida que eles iam adoecendo e ficando em casa de quarentena, quem ficava aí que trabalhava dobrado por todos. E eu não tombei em nenhum momento e nem me preocupava. Sempre me cuidei, a minha vida toda. Não é porque pandemia, cuide-se, a minha vida toda eu me cuidei. Para quem não me conhece aqui, eu sou atleta de ciclismo e corrida de rua. Desde a minha juventude eu pratico esporte e a minha vida toda eu me cuidei. Não é uma pandemia que vai me fazer me cuidar. Eu sempre me cuidei, desde os meus 14, 15 anos que eu estou no esporte. E até hoje, se Deus quiser, vai passar tudo isso, já está chegando ao fim. E eu continuo praticando meus esportes. Eu não parei de forma alguma. Eu continuei praticando meus esportes de uma forma sozinho, que até no meu cenário de treino, onde eu treino, é mais numa parte de mata, sossegado. Não tive contato com ninguém, fiquei sozinho. Mas continuei a me cuidar e não foi uma pandemia que agora eu me cuidei. A minha vida, desde os 14, 15 anos que eu me cuido. A vida toda. Não foi esse tempo. Nunca temi. Vou mostrar já a vocês por que isso. Eu nunca temi a doença. Nunca temi e nunca tombei. Sempre me cuidei. Não dá para viver nesse mundo sem problemas. O que é que Jesus Cristo disse? No mundo tereis aflições. Aflito, aflição, não dá. Não dá para viver nesse mundo
Não dá para viver nesse mundo sem ter problema. Disse o mestre: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Bom ânimo para enfrentar qualquer problema. Porque neste mundo, o rico tem problema. Porque tem as empresas dele, tem que produzir, tem que fazer promoção, tem que botar a cabeça para funcionar, tem que mentalizar para sempre produzir, porque o rico sempre quer ganhar mais, mais e mais e mais e se manter aqui em cima. Ele não cair, desespera. Teve uma empresa que eu trabalhava, onde teve uma época de uma quebra, uma dificuldade muito grande, o dono da empresa se desesperou, não tem um antídoto e se matou. O que é que acontece? Esposa e filhos tomou a rédea da empresa e a levantou e até hoje está aí. E agora? E agora? Você tem que se policiar. Você tem que colocar na sua mente: eu não estou no controle de minha vida. Eu não estou controlando a minha vida. Quem controla a minha vida é Deus. Ele é que controla a minha vida e a vida dos seres humanos. E não você, a sua vida. Deus não está de mão amarrada. Deus não está de olhos vendados, nem de ouvido tapado. Nem foi pego de surpresa e nem perdeu o controle de nada. Ele está no controle. Ele está no controle de tudo. Tudo é permissão de Deus. Você e eu não tem poder algum. Disse o mestre: nós não temos o poder de tornar branco ou preto um único fio de cabelo de nossas cabeças. E aí? Não temos o poder de acrescentar um único dia sequer à nossa existência. E por que você se preocupa com o amanhã? Por que você se preocupa? Pare, reflita: Senhor, eu não suporto mais essa carga, eu não suporto mais essa pressão. Eu estou com esse problema, eu estou angustiado, eu me acordo no meio da noite, não consigo dormir direito, meu coração dispara, eu suo, fico suando, sudorese, frio, fico angustiado, um mal-estar, uma tremedeira, um pânico. Disse o Senhor: creia e acredite. Venha até mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O meu fardo, peso. O que é um fardo? Um fardo você pode chegar e vou comprar um fardo de cuscuz. 10 pacotes, 20 pacotes ou muito mais. E se for um fardo de... fardos de algo maior? Olha, se é um fardo de 50 quilos. E aí? 50 quilos para você carregar nas costas? Não, o fardo do Senhor não é assim. O jugo dele, aquele que bota nas cangas dos boi, não é assim. O fardo, ele disse: venha até mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O meu fardo é leve e meu jugo é suave. Ele afirmou, ele disse isso. Creia, acredite. Senhor, eu não suporto mais. Está pesado demais sobre mim. O fardo que está em mim está pesado demais. Eu não suporto, eu não aguento mais. Eu não suporto mais, eu não consigo. Clame a Ele, caia de joelho aos seus pés. E diz: eu quero este fardo. Eu quero este fardo suave, esse jugo leve. Esse fardo leve, esse jugo suave. Eu quero, Senhor, me dá. E garanto a vocês, eu garanto a vocês, eu digo a vocês. Ele vai aliviar, ele vai trazer uma paz. Você que está me vendo, conhece alguém ou você está na situação, acredite e creia. Vamos ler o que o mestre já tinha advertido sobre um tempo como hoje. E o mundo hoje é pressão, é aperreio, é agonia. Se você não absorver isso aqui, não aprender a se policiar e se dizer: eu não comando a minha vida, mas sim Deus, e confiar. George Miller, um dos maiores oradores da história, disse e afirmou: a ansiedade é o fim da fé. É a incredulidade que vai nascendo. Você, entre tanto pessoas de igreja, porque essa doença, como eu falei, é democrática. Ela não escolhe classe social e nem credo religioso. Ela atinge, como eu disse, do jovem ao velho, do adolescente ao adulto, homem, mulher, católico, evangélico, rico, pobre,
é democrática. Ela atinge pessoas de diversas classes em todo o planeta. Diversas coisas desencadeia esta doença em pessoas. Que pode ser vários casos. Como eu já disse, as organizações de saúde falam e relatam que deve ser tratada até como pandemia, devido ao número crescente. Mas o mundo hoje, a pressão hoje sobre as pessoas, e muitas delas sem Deus, ou muitas delas adoecendo dentro das igrejas essas que não são de Jesus, porque eu já falei isso aqui em outros vídeos, Jesus não adoece ninguém. Jamais, ele não mente, jamais ele vai dizer para você que o fardo dele é leve e quando você chega na igreja o fardo é pesado. O jugo é suave e quando chega na igreja o fardo é carrasquento. Eu acho que Jesus é esse. Esse não é o Jesus da Bíblia, das Escrituras, qual eu conheço, que me deixa manso, me deixa suave e que me deixa em paz e que eu me agarrei com ele, aos pés dele, segurei as mãos dele e agora eu tenho paz. Não temo nada, não me angustio, não me aperreio antes do tempo, não coloco coisa na minha cabeça que me desespere, mas sim que me motive. Eu confio nele, eu acredito nele. Vai para a igreja? Tem igreja sim, que o fardo de lá é pesado e o jugo suave. Não deixe. Vocês erram porque não examina as escrituras. Não lê. O problema das pessoas é que ela lê. Aí passa a vida toda lendo a Bíblia. Não é para ler, é para examinar. Ponto, vírgula, acento. Está cheio de riquezas aí. O DNA, o nome de Deus está no teu DNA. Vou fazer um vídeo mostrando isso. Vou provar você. O nome de Deus, saiba, está no teu DNA, do teu sangue, no meu e no teu. Vou fazer um vídeo mostrando isso. Não se desespere, não se preocupe antes da hora. Aprenda, volta a dizer, se policie e acredite e diga e coloque, porque assim o é. A minha vida não está nas minhas mãos, mas na mão de Deus. E o Criador, volta a dizer novamente, não foi pego de surpresa com a sua situação. Não está de olhos fechados, não está de ouvidos tapados, mãos atadas. Não está despreparado, não foi pego desprevenido. De forma alguma, tudo ele sabe, tudo. Tudo ele sabe, tudo ele sabe, tudo. Vamos ler agora, absolva. Pegue essa mensagem, pegue essa palavra, pegue essa parte da Bíblia e absolva para você. O mestre já tinha advertido os seus. Ou vocês acham que essa doença tem um grande épico, grande força, está crescendo de uma forma exacerbada. As pessoas não têm Deus, mas não tem Deus. Não tem Deus, se confia em homens, em esperança para o Brasil mudar, para os Estados Unidos mudar, para o mundo mudar, o líder e tal, foi o Deus que mandou esse líder, aquele tal. Não! Deus, só Ele tem o poder de mudar o planeta, o mundo. Só Ele, ninguém mais. Tem líder, não tem nada. Vejo crentes brigando aí por causa de AB. De presidente que está, presidente que não está, que um é presidiário, que outro não é, esse que é o Salvador. Todos nós somos como trapo de imundície, diz as Escrituras. Nenhum, só a Deus, confie nele. É nele, eu sou governante, ele. E os líderes que aí estão, deixa eles lá. Deixa eles quietos. Paulo diz, ore por todos, pelos seus líderes, para que tenham uma vida sossegada e em paz. Pronto. Mas confiança em Deus. As pessoas estão sem Deus. Se você estiver passando por isso, leia esse texto. Vamos ler. Está com a Bíblia aí do lado? Não está? Então vamos ler juntos. Depois, você que não está com Bíblia, pegue a Bíblia. Depois você pega. Depois você encontre uma. E quando começar o aperreio, a agonia, espera aí. Deixa eu ler de novo o texto. Aí você pega o texto, Mateus 6,25 e vai ler isso. Vamos ler. Olha o que o mestre diz. Por isso vos digo, não andes ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir.
Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observe as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, nem ajuntem em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Nós não somos mais importantes que as aves? Qual de vocês, por ansioso que esteja, pode acrescentar um corvado ao curso de vossa vida? Aí, traduzindo no original grego, ela também pode ser compreendida como acrescentar um único dia à sua existência, um único dia à sua vida. Quem de nós, por mais ansioso que seja, somos capazes de Deus te chamar e dizer, hoje você vai, chegou o seu dia. Aí você diz, não, quero mais um dia. Quem de nós tem esse poder? E por quê? Olha aí, voltamos de novo. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um dia de vida ao custo de sua vida? E aí? Não podemos. E por que anda ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a Eva do campo, bonito, lírio, né? Que hoje existe, mas amanhã é lançado no forno. Quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Ele chama eu, você, ou um líder religioso, ou qualquer um, que é uma vergonha, chegar a uma situação dessa. Não sei como se passou, ou como se desencadeou isso na mente dele. De um líder religioso que tem uma passagem como essa e chega ao ponto, meu Deus, só Deus o sabe. Só Deus o sabe. A ponto de causar o seu próprio suicídio, um homem conhecedor da palavra de Deus. Imagine as outras pessoas. Como eu falei para vocês. Casos de pressão, naqueles dois casos. Por um ou por outro. Não sabemos, mas Deus sabe. Portanto, não vos inquiete, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nós vestiremos? Porque os gentios que não conhecem a Jesus, ou seja, as pessoas que não conhecem a deusa, é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe o que você necessita. Ele sabe que você necessita de todas elas. Buscais em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquietes, não fiquem ansiosos com o dia da manhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Conhecido meu, encontrei com ele um tempo desse. Mas e aí, irmão, como você está? Eita, irmão, estou me recuperando. E foi, você estava doente? Eu disse. Ele estava trabalhando num posto de gasolina. Ah, você estava doente? Eu disse, estava afastado, estava de depressão. Ansiedade terrível. Que são duas doenças que são parecidas. Todas doenças psicossomáticas. Do cérebro, psíquico, da mente. Mas uma é de um jeito e a outra de outro. Mas todas as duas, como eu já falei, é a segunda maior causa de incapacitação de pessoas no mundo. Derruba a mesma pessoa. E como eu falei, em casos mais extremos, causa o suicídio. E ele dizendo, por que você ficou assim? Ele disse, eu fiquei assim por pensar muito. Pensar muito, ele era um grande estudioso das escrituras. Começou a estudar linhas teológicas, uma por cima da outra, uma mais complicada que a outra, uma que parecia ser certa, passou para outra, aí viu complicações, mas vinha para o lado de cá. Aí lá começa agora da base e parecer que é real. Ele corre para lá de cá, mas hora distorcer de cá. Isso deu um nó no cérebro, ele não soube parar. Misericórdia eu quero, mais do que sacrifício. O mais importante é o amor para com Deus, o amor para com o próximo. Eu estudo, as escrituras dizem, não vá além do que foi revelado. Enquanto está sendo revelado, mostrando, pronto. Sobre dúvida, não achei, parei. Coisa da minha imaginação, eu já estou parando. Eu teve tempo que eu estudei, um tempo trazendo mensagem, já veio passo um tempo parar. Eu preciso esvaziamento. Eu preciso dar aquele relaxamento e depois voltar com toda a força. Porque eu sou um ser humano. Se não,
como ele e outros terminam enlouquecendo e caindo na situação de tanta pressão no cérebro. E eu tenho autocontrole de mim. Eu tenho autocontrole, eu estou vacinado, eu não ando ansioso, eu não me preocupo. Mas quando o Senhor compara aos pássaros, que ele veja os pássaros do céu. Os pássaros dos céus, eles não plantam, eles não colhem nem amotinam, nem armazenam. Mas o Senhor os alimenta todo dia. Não é que quer dizer que um passarinho velho fica no ninho. Não, ele sai em busca de comida. Mas ele não se esgoela, não se desespera atrás de coisas que Deus não o deu. Além, buscando constantemente riquezas. Quantos crentes hoje não estão dentro das igrejas que ficam buscando riqueza? É claro que o dinheiro é benção, mas quando você faz dele de base para a sua vida, já se torna maldição. Ele já se torna maldição. É uma benção de Deus, mas quando você faz dele base de tabuleta, trabalha o dia todinho, passa, trabalha, que sai do trabalho, vai para outro, quando chega em casa meia-noite, dorme quase nada, em busca de Deus. Não, irmão, eu estou buscando nessa situação a qual nós estamos passando, essa agonia a qual nós estamos passando, a crise está demais, está pesada, o meu salário não está dando para nada, e eu estou me desesperando. Aí está caindo pesado mesmo, e as organizações de saúde falam que os países mais pobres é que vem sofrendo e sofre com isso. Meu filho está passando